Fala pessoal, não vou tomar muito tempo de vocês, que é um assunto muito sério que eu tenho para trazer aqui nesse momento. Infelizmente, Luiz Inácio Lula da Silva, Eduardo Cunha, Marcelo Debrecht estão na iminência de ser soltos por conta de uma manobra canalha que os sicários de toga do STF estão orquestrando nesse exato momento. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, mas antes, dê um like no vídeo, ative o sininho para receber as notificações, se inscreva no nosso canal e para ajudar a MBL, acesse www.mbl.org.br/contribua. Pode parecer absurdo, pode parecer estranho, mas é exatamente isso que eu falei para vocês. Nesse exato momento, o STF está julgando um agravo de instrumento que decide se a competência para processar e julgar os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e Caixa 2 é da Justiça Eleitoral ou da Justiça Comum e Federal, como é feito até os dias atuais. Mas o que isso tem a ver? O que acontece exatamente? Bom, a primeira coisa que todo mundo fala, inclusive os procuradores da Lava Jato e os juristas têm falado, é que isso pode acabar com a Operação Lava Jato. E realmente pode. Se crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e Caixa 2, que são o objetivo, que são os principais fontes de pesquisa, de busca e de prisões da Lava Jato, forem jogados para a Justiça Eleitoral, obviamente a Lava Jato vai acabar, porque a operação em si vai sair da competência da Polícia Federal e vai para o Ministério Público Eleitoral. E aí eu quero fazer um adendo nesse exato ponto. Não existem procuradores e juízes de carreira na Justiça Eleitoral, não existe grandes especialistas. São todos emprestados da Justiça Comum e da Justiça Federal. Bom, mas voltando, isso é jogado para a Justiça Eleitoral e acaba, encerra-se a Operação Lava Jato. Isso já é tenebroso, isso já é péssimo, isso já causa repulsa, revolta, mas esse não é o pior dos problemas, não é o pior dos mundos. Eu vou falar aqui um pouco de termo jurídico, vou tentar ser mais didático para não ser chato com vocês, mas eu quero pedir, presta muita atenção, esse recado tem que ser passado adiante, porque é muito importante. Se for declarada a competência da Justiça Eleitoral, e já adianto a vocês, os ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio Mello já declararam votos a favor da Justiça Eleitoral contra o povo brasileiro, enquanto somente Edson Fachin declarou o voto a favor da manutenção dos processos na Justiça Federal, como é hoje. Bom, se for declarada a competência da Justiça Eleitoral, todos os 159 condenados pela Lava Jato até o momento, incluindo Luiz Inácio Lula da Silva, Eduardo Cunha, Marcelo Debrecht, poderão requerer a anulação dos processos no STF. Por quê? Porque haveria incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar, ou seja, a competência seria da Justiça Eleitoral. Uma vez que eles venham arguir a incompetência, vai caber ao STF decidir e declarar incompetente aquele juízo. E, inclusive, eles poderão pedir um habeas corpus de imediato, sendo soltos de plano, e os processos deles sendo declarados nulos, ou seja, anulados na integralidade, as sentenças serão anuladas. Por exemplo, os 25 anos de prisão que o Lula foi condenado poderão ser anulados numa canetada só. E mais do que isso, os processos serão remetidos, terão que ser processados na Justiça Eleitoral. Mas existe uma coisa que chama prazo prescricional. Para quem não sabe, prazo prescricional é igual quando caduca o cheque no popular. O cara passa um cheque sem fundo, num processo de 5 anos, o cheque caduca. A mesma coisa existe para pretensão punitiva, ou seja, para o Estado punir criminosos. A gente já tem ali criminosos sendo punidos, pagando as penas. Mas se for declarado nulo o processo, o prazo prescricional continua contando desde a época do fato. Só que correram aí diversos anos desde então. E muitos processos podem tombar pela prescrição, ou seja, muitos crimes podem nem ser punidos por conta do golpe prescricional. É um verdadeiro golpe de toga que está sendo dado no STF, está em curso no STF, e nós não vemos a imprensa noticiando isso, nós não vemos a grande mídia noticiando, nós não vemos especialistas falando disso, nós não vemos a grande militância Marielle Vive, de esquerda, toda justiceira falando disso. Estão todos calados enquanto o STF e seus sicários estão assassinando, não apenas a Operação Lava Jato, estão assassinando a dignidade do brasileiro, o ordenamento jurídico, estão assassinando a moral e o resgate da confiança do povo brasileiro nas instituições. O judiciário brasileiro será apunhalado mortalmente pelo STF se esse golpe de toga passar. Toda a nossa atenção tem que ser voltada nesse momento no STF, toda a pressão no STF para que os ministros julguem pela manutenção do processo na Justiça Federal. Do contrário, tudo que foi feito, tudo que foi plantado, todos que foram às ruas, todos que lutaram por justiça por todos esses anos terão lutado em vão e todos esses corruptos serão postos em liberdade, inclusive podendo concorrer novamente. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.
Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.